Como que é fazer doutorado na época que o senhor fez doutorado, comparado com como é estudar, fazer um doutorado hoje, onde o Google nos envia os trabalhos publicados para a gente usar na nossa tese, é muito mais simples, vamos dizer assim. Como é que era fazer doutorado naquela época? E fora do país também, né? Jamila, aqui eu tenho muitas histórias que marcaram a minha vida profundamente. Vou tentar botar numa cronologia aí para ficar um pouco mais lógica a nossa conversa. Em 1967, eu fui aos Estados Unidos, representando o Brasil, com mais alguns outros jovens, para participar de um acampamento mundial de escoteiros, um Jamboree. Esse foi em Idaho, no oeste dos Estados Unidos, e eu tinha 17 anos, tinha viajado um pouco aqui pela América Latina, mas muito pouco, também com os escoteiros sempre, não é? E quando lá cheguei, eu tinha 17 anos, não é? Para mim foi uma troca de mindset, né? Porque eu era muito porto-alegrense. Aliás, naquela época, o mundo, a gente só descobria que ele era redondo olhando o globo que tinha nas nossas universidades ou viajando, não é? Porque as comunicações tinham uma outra conotação. E aqueles dias, que foram 3 semanas, passando por Washington, passando por Nova York, passando por Los Angeles, e depois estando com um grupo de jovens de mais de 5.000 pessoas de diferentes países, aquilo me deu um clique tão fundamental na minha vida, que dali para frente eu disse, eu vou voltar para cá para estudar. Eu sempre quis, assim, se eu tivesse que definir duas coisas que eu tinha muito claro na minha vida, desde muito pequeno, era ter uma boa família, não é? Graças a Deus tem, depois quem sabe a gente pode falar um pouco dela, e ser professor. Não sabia bem o que era isso, imagina um jovem pensando em ser professor, o que significa isso, não é? Mas era uma coisa que eu tinha, para mim, muito clara, muito clara. E aquele acampamento fez uma mudança importante na minha vida. Voltei, nesse meio tempo, tu imaginas, fiz uma faculdade, que não tinha começado ainda, eu casei, que não tinha casado ainda, e quando eu estava no mestrado, aí começou aquela dificuldade que tu dissestes muito bem. Onde buscar bibliografia? A minha tese de mestrado também foi em puericultura. Completamente difícil. Tá? Então, eu lembro que em 1995, a gente sempre teve, graças a Deus, alguns de nós mais, outros menos, mas eu tenho que sempre reconhecer isso, de acordo com um patrocínio, eu fui disponibilizado a passar uns dias em Buenos Aires para usar a Universidade de Buenos Aires, a biblioteca maravilhosa, fantástica, para buscar trabalhos para minha tese, porque na nossa biblioteca era muito incipiente, e especialmente na área que eu havia me dedicado e decidido, não é? E naquela mesma época surge uma oportunidade de uns bônus da Unesco. Se a gente quisesse assinar um periódico, a gente teria que adquirir esse bônus da Unesco, e com esse dinheiro, lembra que nós estamos falando do período militar, que todas as dificuldades de recursos, dinheiro, dólares, é um outro mundo que vocês não viveram, o mundo da falta de comunicação, que vocês já nasceram dentro dela, né? E através desses bônus, eu consegui assinar pela primeira vez o Poultry Science. Tinha que ir ao Rio de Janeiro, ir lá na sede da Unesco e fazer todo um trâmite, que tinha alguém que fazia para a gente, não é? Enfim, foi aí que eu assinei pela primeira vez o Poultry Science, porque eu já começava a entender que, como professor de zootecnia, e voltado a uma área de monogástricos, eu teria que entender estes animais de uma maneira comparativa. Mesmo que eu era professor de avicultura, eu precisava entender melhor o que era a avicultura e a suinicultura. E é assim que eu fui entrando nas outras duas espécies, deixando academicamente, do ponto de vista experimental, os coelhos e entrando muito mais na suinicultura e na avicultura. E aquilo foi uma coisa impressionante. Você recebeu daqui a pouco um periódico que tão difícil foi de ter com a gente, né? Claro que quando depois, veja como a vida da gente tem momentos muito curtos e muito definitivos, né? De 1967, quando eu tinha 17 anos e fui aos Estados Unidos,
Em 1976, quando eu voltei aos Estados Unidos, eu já tinha feito uma graduação, eu já havia feito uma pós-graduação, eu já havia casado, eu já havia recebido assim, o presente que a minha esposa me deu de uma filha, a Fabiane, que nasceu 45 dias antes de nós irmos para os Estados Unidos. E nós até nos chamávamos os Três Mosqueteiros na América, né? Porque eu nunca tinha pensado chegar nos Estados Unidos, a minha esposa nunca havia viajado de avião e a minha filha tinha 45 dias. Então, um pouco de responsabilidade nos levou àquele doutorado. E chegamos no mesmo aeroporto que eu tinha saído 9 anos atrás, em Los Angeles, e cruzamos aquele aeroporto gigantesco para pegar depois um avião para Sacramento, próximo de Davis, na Califórnia, onde eu fiz meu doutorado. Então, em 9 anos, aconteceram tantas coisas na minha vida que realmente me impactaram. E daí, terminando essa parte bibliográfica que tu falasse aí, não é? Quando eu chego nos Estados Unidos, nós tínhamos uma biblioteca muito simples na agronomia, como também era simples na veterinária, como na própria universidade como um todo. Isso acabou, não é? Todas as bibliotecas hoje são muito ricas, né? Porque não precisa mais ter o livro, não é? Então, as inscrições são muito mais baratas. E eu fui à biblioteca na Universidade da Califórnia de Davis e era um edifício de 4 andares. 4 andares cheios de livros. E eu sempre gostei muito de livros, não é? Por necessidade até profissional. Aquilo ali era uma coisa que parecia que eu estava chegando num outro mundo. Que, de fato, eu estava chegando num outro mundo. Como pegar os livros, como ler os livros de muitos anos guardados em alguns ambientes muito particulares, né? Então, se eu tivesse que justificar tudo isso que aconteceu, eu acho que irresponsabilidade no primeiro momento, de sair tão jovem com tanto risco, não é? E o segundo, a vontade de sair do país para buscar uma informação mais apropriada. E naquela época, é bom lembrar, não é? Ir aos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo para estudar, as condições oferecidas pelo governo eram muito grandes, através do CNPq e da CAPES. Eu fui como bolsista da CAPES, não é? Onde passei 4 anos. Desde que você tivesse uma qualificação de origem, no caso, professores recém-iniciantes ou iniciados, não é? Ou no caso da Embrapa, grande quantidade de pesquisadores da Embrapa nessa época, porque a Embrapa foi fundada em 1972, então precisava criar um corpo técnico muito rapidamente, não é? Então as oportunidades eram grandes, dependiam de nós e do nosso inglês, que também isso é uma outra história, né? Você chega nos Estados Unidos achando que fala inglês e a gente fala menos do que a gente, no meu caso, pensava, né? Então, isso é mais ou menos mais uma pitadinha dessa vida.